Pai bendito, graças te damos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui como igreja. A igreja que não se conforma, a igreja que não para de falar, a igreja que dá testemunho, como igreja que está sedenta pela tua perfeita vontade se realizando, não só em nossas vidas, mas como na vida de pessoas. Nós temos muitas pessoas que amamos, que se desviam, que vão por outro caminho, que negam e renegam o senhorio de Cristo em suas vidas. E nesta hora nós queremos citar cada um dos nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos vizinhos, pessoas no qual o Senhor conhece muito bem, e cabe a nós a responsabilidade de falar a elas do teu amor. E se nós falamos, com certeza a tua palavra não volta vazia. Não no sentido de elas reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador, mas no sentido que a palavra se cumpra em nós que fomos chamados para proclamar. E esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela passa por juntas, medulas, e vai até a alma. E esta palavra, ela tem sustentado o teu povo de geração em geração, e ela vai continuar por toda a eternidade, porque é a palavra de Deus, e ela nunca volta vazia. É bem verdade que nós queremos que pessoas se rendam aos teus pés por esforços, por muito ouvir, mas ela não volta vazia no sentido de que ela tem surtido um efeito na minha própria vida. E esse seja o nosso pensamento, que a palavra do Senhor continue em nós, e que venhamos, Pai, viver de maneira que te agrade. Perdoa os nossos pecados, atende às nossas preces, se essa for a tua vontade, e toma conta, Senhor, de cada um de nós que venhamos aqui, que estamos aqui para prestar um culto agradável, dos menores ao mais ancião, que cada um possa receber do Senhor a porção dobrada. Os que vão louvar aqui no ministério, os que vão estar acompanhando na assembleia em oração, os que tocam, o pregador desta noite, tudo que o Senhor planejou, executa diante dos nossos olhos, ó Senhor, e nós dizemos amém pela tua perfeita vontade. Nós oramos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês ou acompanhem no Data Show. Nós vamos ler Hebreus, o versículo 10, a partir do versículo 19. Ajude a irmã aí, Edson. Obrigado. Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler a partir do 19. E aí nós vamos até o versículo 26. Você que está aqui, você não é um visitante. Você que está aqui, você é convidado a voltar.
E aqui é a casa do teu Deus. Então você não está aqui pela primeira vez, porque você está diante do Senhor. E diante do Senhor, você que nos visita, no sentido de nos conhecermos, vamos ficar de pé e vamos ler as Sagradas Escrituras. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Nós vamos acompanhar pelo Data Show. Se você achou, você risca, você marca, você põe um papelzinho e na sua casa você medita. Nós temos a leitura litúrgica, mas isso é palavra de Deus para a sua vida. Você precisa acompanhar. No mínimo você não vai lembrar de todos os louvores, mas os versículos que foi lido é responsabilidade sua meditar durante a semana. Amém? Leiamos. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos o sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com águas puras. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Que possamos meditar nesta palavra e nesse momento também nós vamos estar louvando ao Senhor e na oportunidade é de praxe os irmãos aqui da igreja trazer as ofertas ou devolver os seus dízimos. Você que chegou até aqui, fique à vontade. É um hábito nosso, é um costume nosso, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Então a responsabilidade é do Senhor, que usa os seus membros, os seus servos local, para fazer com que esta obra seja abastecida. Você veio aqui receber a palavra de Deus. Você não veio trazer oferta, você não veio entregar nada. Você veio receber a palavra de Deus. Então fique à vontade e nós vamos de praxe continuar aquilo que nós fazemos domingo após domingo. Eu gostaria de começar esse momento do louvor fazendo uma pergunta aos irmãos. O que os trouxe aqui essa noite? Responda a si mesmo. Foi a palavra boa? Foi a reunião entre os irmãos? Foi poder sair depois do culto para comer uma pizza? Poder brincar, conversar com aquela pessoa que a gente gosta? Muitas dessas coisas que eu falei aqui, a gente pode fazer sem levar a mínima consideração a Deus, ou sem levar Deus minimamente em consideração. Essas coisas a gente pode fazer na nossa casa, essas coisas a gente pode fazer no trabalho, a gente pode fazer na casa do vizinho, na escola. Mas é bom que a gente tenha consciência de que nós viemos à casa do Senhor para prestar um culto a Ele. E como o pastor falou no domingo passado pela manhã, quando nós tivemos a nossa assembleia administrativa, não existe culto sem louvor. Nós precisamos ter em mente que o nosso Deus é digno da nossa adoração. Ele é digno de toda a honra e todo o louvor.
Então louvem conosco nesta noite e adorem ao nosso Salvador. Vem, Senhor do bem, a fonte. Glorioso, glorioso é o nosso Deus, glorioso és tu, Senhor.
repetida várias vezes, glorioso, glorioso. Se nós cantamos uma letra nessa envergadura e não vivemos assim, nós nos tornamos mentirosos. Vocês sabiam disso? Se eu canto que o Senhor é glorioso e na hora eu vivo como se eu nem conhecesse o Senhor. E a recomendação é que você faça esse exercício de estar louvando o Senhor na sua casa. Não é para o vizinho ouvir, é para você usufruir da presença dele. Louve. Aqui o pessoal ensaia muito, se prepara muito. Mas na sua casa não precisa ensaiar. E quando a gente louva o Senhor é porque a gente tem o prazer de conhecê-lo e adorá-lo. Agora imagina se você não tem o hábito, não estou falando de cantar, conhecer notas, é fora do tom mesmo, vai em cima, desce, e a esposa olha assim, ri, o marido diz, nossa, que desafio. Não importa, o importante é que você está louvando a Deus. Se falarem alguma coisa, repreende em nome de Jesus, porque é direito do adorador louvar. Porque se você é adorador, mas você não louva, aí você vem para a igreja e como é que vai cantar que Deus é glorioso? Não consegue. Vamos ler novamente a palavra de Deus, e agora é o texto de Efésios, capítulo 3. E o menino Rafael vai colocar para vocês, ele com o Rafael é bondoso, vai colocar para vocês, e você vai estar lendo. A gente vai ler até o versículo 21, do 12 ao 21. Efésios capítulo 3. E quando os irmãos ficarem de pé, nós começamos. Amém? A partir do verso 12, olha só. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Homens, versículo 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações, e por vocês que sofrem a honra de vocês. Mulheres, o versículo 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. O Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com o poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão forte. Todos juntos até o 21. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura E a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dele. A Ele novamente, todos juntos, o versículo 21. Amém.
De pé ainda, vamos louvar o Senhor com 3 cânticos. Eu quero ouvir, para mim depois olhar para você, irmão, você canta com o pulmão. E quem canta com o pulmão tem que ser de pé. Aí eu vou dizer assim, e você é afinado. E se você for desafinado, isso é com Deus. Se o irmão que estiver do seu lado não estiver cantando, dá uma olhadinha para ele assim, e começa a louvar olhando para ele. Para incentivar, porque o texto que nós lemos anteriormente em Hebreus, nós temos que incentivar uns aos outros. Amém? Então vamos louvar. Amém. Cantem conosco para sempre.
palavra do Senhor diz que vale mais um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor, do que 1000 outros em qualquer outro lugar. Vamos cantar sobre isso? Sobre como nós ansiamos, desejamos e precisamos estar na presença de Deus? A gente leu lá em Hebreus, no primeiro texto, a exortação de Paulo sobre a importância de nos reunirmos enquanto corpo de Cristo. Nós não podemos deixar de nos reunirmos assim, irmãos, como igreja, como corpo. Vamos cantar Tua Presença. Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a ti. Tua presença vida traz, meu coração se alegra em ti. Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a ti. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Cristo representa o perdão dos nossos pecados, lava-nos dos nossos pecados e nos torna puros.
Cantem conosco, Nada Além do Sangue. Todas as alturas,
tempinho para aguinha. Se você for anexo aqui, você vai encontrar um bebedouro ali atrás. Se quiser verter água, também é lá atrás. E quando nós chamarmos o irmão, que ele lê a palavra, eu vou ficar lá na porta para acompanhar você. Se você quiser água, você levanta a mão, eu vou trazer água para você, só para você não perder a oportunidade. Mas se você estiver realmente necessitado, banheiro ali atrás, tá bom? As crianças vão acompanhar a Stephanie e a Jennifer, trabalhar juntos. Hoje está faltando os bebezinhos, né? Ibrahim, a Maria. Então as crianças de vocês vão ser assistidas também com a palavra de Deus, tá? E hoje elas vão para a casa pastoral. Eu só vou chamar o Adriano depois que o ministério voltar. E eu queria te convidar a marcar na tua Bíblia as leituras que foram apresentadas hoje. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19 até o 26. E nós lemos também Efésios capítulo 3, do 19 até o 21. E eu te desafio a ler esse texto a semana toda, esses dois textos. O mensageiro desta noite ele vai entrar na presença do Senhor, estar na presença do Senhor. E se você for para casa, depois de tudo que você ouviu, e ficar da mesma maneira, eu vou te dar até um conselho: não venha mais para a igreja, não venha perder o seu tempo. Porque se você entra domingo após domingo, e você entra vazio e sai totalmente perdido, vai passear, vai comer uma pizza, vai para o shopping center, faz alguma coisa, mas não vem perder o teu tempo tão precioso, porque o inferno é uma realidade, o céu também. Aí eu vim para a igreja e depois vivi a semana toda o inferno, que vantagem que tem isso, né? Então, vou te recomendar, anote aí, Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 26, você decorou já, eu sei. Efésios, capítulo 3, já? Do 12 até o 21. O 20 nós lemos assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Imagina esse teu Deus. Adriano, por favor. E hoje 2 pessoas vão orar. Uma pela vida desse miserável pecador, camisa bonita dele, né? A dele acho que está passada. O irmão Edinaldo vai estar orando pela vida do Adriano, que o Senhor tenha misericórdia dele. E a irmã Rosana vai estar orando por nossa vida, que vamos... Porque vai acontecer 2 milagres. O dele conseguir falar e eu e você conseguir entender, tá? Aí eu não sei se o milagre é de quem fala ou o milagre é de quem ouve. Só sei que é milagre. Então a irmã Rosana, depois que o irmão Edinaldo orar, ela vai estar dando continuidade na oração. E não tem como dar errado. Essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. Porque ficar exposto diante dessa palavra, ouvir louvores espirituais e ficar meditando nela dia e noite, eu te desafio a semana toda. Aí eu vou fazer o que as pessoas fazem em final de ano. Tu vai ter um 2022 maravilhoso. Mas não precisa começar a ficar maravilhoso só em 2022, pode ser maravilhoso agora. Amém? Irmão Edinaldo. Deus, te pedimos que tu
Amém. Graças e paz, queridos. Boa noite. Sempre motivo de alegria estarmos reunidos, né? Mas, como já foi dito, é uma enorme responsabilidade, é um privilégio, queridos, mas é também uma enorme responsabilidade. O Senhor fale aos nossos corações, de certo falará. Amém? Sem perca de tempo, vamos abrir a carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler apenas um versículo. 2:18. É a continuação da nossa exposição, né? A carta de Paulo aos Efésios. Nós também vamos utilizar o texto que foi utilizado pelo pastor, né, na introdução, que também é Hebreus, capítulo 10, vamos ler do 19 ao 21. Irmãos puderem também ficar já aberta nessa carta, porque depois da introdução vamos ler também Hebreus 10, do 19 ao 21. Amém? Todos encontraram? Leemos todos juntos, apenas o versículo 18, que diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Irmãos, podem assentar. Bem, queridos, temos trabalhado, né, nessa carta que nós temos aprendido, né, que foi uma das cartas mais preciosas que o apóstolo Paulo escreveu. Aprendemos que nela contém riquezas para a igreja. Lembro-me de uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que, comparando essas riquezas que tem na carta aos Efésios, e alguém que enquanto cristão não usufrui dessas riquezas, porque é possível, e vivemos isso na prática, é possível ser cristão e não usufruir de tais riquezas. Ele, em uma frase sucinta, ele diz que é como um mendigo sentado em cima de um grande tesouro. E esta carta, no capítulo 1, nós aprendemos, né, na tríplice missão, né, da Trindade, Deus Pai na eternidade planejando, Deus Filho executando, né, e o Espírito Santo, enquanto nosso selo e penhor, aplicando. No capítulo 2, nós aprendemos, tendo em vista que o capítulo 2 é o cerne, né? É o âmago, tem como cerne e âmago a reconciliação que se deu em Cristo, por meio da graça e misericórdia. Graça, né? Relembrando os irmãos, em um sentido prático, é quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos, recebemos Cristo. Misericórdia é quando nós não recebemos o que merecemos, a morte e o inferno. Então, no capítulo 2, é exatamente isso que se dá. De 1 a 3, refere-se à nossa vida pregressa, né? Paulo dando ênfase, né, sobre a vida pregressa, de como os Efésios, né, aplicando a nós, éramos antes da intervenção de Deus. Por 2 ou 3 vezes o apóstolo Paulo usa, né, uma conjunção adversativa para retratar a intervenção de Deus, o mais, né? E Deus interviu com seu amor, com quem muito nos amou, falando da sua misericórdia, da sua graça. O texto que nós lemos, queridos, ele é um dos privilégios que, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai desvendar os Efésios. Vai falar sobre pelo menos 5 privilégios que tem até o final dessa carta. Na oportunidade anterior que nós estivemos aqui, falamos de um desses privilégios, mas vamos recapitular. O primeiro privilégio que se dá, que Paulo ele desvenda aos Efésios, é que aqueles homens, os Efésios, a saber, nós, estávamos longe de Deus e por meio do sangue de Cristo nós fomos aproximados. Estávamos longe e agora estamos perto. Um dos privilégios da graça, da intervenção de Deus nas nossas vidas. Outro privilégio é que Deus em Cristo acabou com a inimizade que havia entre judeus e gentios, e também entre ambos, judeus e gentios, com Deus. Estávamos em inimizade, estávamos em guerra com Deus. E o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, ele derribou essa inimizade.
grande privilégio que recebemos. E o terceiro privilégio é o que nós vamos falar hoje, esta noite, que está no versículo 18 do capítulo 2 de Efésios, é que ambos, né, judeus e gentios, nós temos acesso a Deus. Esse é um privilégio que se deu. E vale ressaltar, queridos, assim, vamos voltar, mas já para nós termos uma noção de que maneira se deu, tendo em vista que já falamos várias e várias vezes aqui, mas é importante nós ressaltarmos mais uma vez. Esse acesso se deu tendo em vista que na antiga aliança, o meio pela qual era possível, tendo em vista que era um privilégio dos judeus ter acesso à presença de Deus, mas ainda mais especificamente era do sumo sacerdote, que uma vez ao ano, depois de matar um cordeiro de um ano, ele adentrava no Santo dos Santos, que ali tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, depois de abrir aquele véu enorme, super pesado, uma espessura enorme, adentrava, salpicava o sangue daquele cordeiro, e ali expressava, e ali havia remissão de pecados. Aquele sumo sacerdote, ele intercedia em favor do povo, e assim havia remissão de pecados. Entretanto, queridos, Cristo, ele morreu, e o texto vai falar que nos evangelhos que trazendo um símbolo justamente sobre esse véu que representava essa separação que havia entre nós e Deus. E o texto vai deixar bem claro que esse véu rasgou-se de cima a baixo. E ali Deus rasgou esse véu. E agora não há mais essa separação. Cristo tornou-se o meio pela qual nós nos achegamos a Deus. E não há barreira alguma. Então foi outro privilégio. E é o privilégio que nós vamos falar hoje, essa noite, aos irmãos, para que nós possamos entender exatamente que privilégio é esse, que riqueza é essa que Deus em Cristo nos concebeu, de termos acesso a Deus. Talvez hoje, por ser algo, podemos até dizer, banal, as pessoas não valorizam esse privilégio. E que hoje nós possamos sair daqui tendo a noção de que privilégio nós recebemos em Cristo de ter acesso a Deus. Bem, agora eu gostaria que os irmãos pudessem abrir comigo também em Hebreus capítulo 10, vamos ler os versículos 19 a 21, que é justamente o texto que nós vamos ancorar, o texto do versículo 18, que foi já lido, mas vamos ler novamente. Hebreus capítulo 10, vamos ler do 19 ao 21. Amém? A palavra de Deus diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Queridos, aqui o autor ele vai justamente ressaltar de que maneira esse acesso nos foi oferecido, esse privilégio, essa riqueza, esse tesouro nos foi dado por meio de Cristo, sendo o nosso sumo sacerdote. Ele abriu um novo e vivo caminho a Deus. E para ilustrar isso, é justamente o texto que nós lemos. O autor ele tem como figura o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos para comparecer na presença de Deus, trazendo o sangue de um cordeiro para pagamento dos pecados. Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu próprio sangue como ofertas pelos nossos pecados. E quando ele ressuscita dos mortos, ele entra no santuário celestial, na presença de Deus, e se apresenta ao Pai como sacrifício dos pecados de seu povo. Assim, Cristo abre um novo e vivo caminho. E por que novo, queridos? Porque o antigo agora, ele não tem mais validade. Porque houve a necessidade de ter um novo caminho. Novo porque o antigo já era velho, gasto, imperfeito, era inseguras. O sumo sacerdote, ele adentrava, ele tinha necessidade no Antigo Testamento, como foi ressaltado, de
carregar, de afastar aquele véu que representava a separação que havia entre homem e Deus. E nos evangelhos, como já foi dito, e ressaltando novamente, ele deixa bem claro que este véu ele foi rasgado. Agora não é mais um privilégio apenas dos judeus, não é apenas o privilégio do sumo sacerdote uma vez ao ano. Aquilo era apenas uma figura, era apenas uma sombra do que viria a ser perfeito em Cristo. Era apenas algo que apontava para aquilo que era perfeito, como nós temos aprendido sobre o Antigo e o Novo Testamento. Foi isso que Cristo fez, queridos. Fez por nós, nos deu acesso a Deus, um tesouro, um privilégio, um dos privilégios que nos concebeu. E como nós poderíamos ilustrar isso, queridos, de uma maneira bem sucinta do nosso cotidiano. Imagine que alguém abordasse você e lhe perguntasse o que é o cristianismo. Nós poderíamos resumir o cristianismo exatamente com esse conceito que aprendemos agora. É você ter acesso direto à presença de Deus por meio de Cristo Jesus e por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. É o resumo do nosso cristianismo. Não há mais nada precioso na vida que é chegar na presença de Deus, queridos. Há muitas religiões, todas essas religiões, elas buscam isso. Elas buscam se achegar a Deus. E elas inventam toda sorte de métodos e artifícios, a saber, sacrifícios humanos, prática de boas obras, seguir determinados rituais. Há tantas religiões do mundo quanto há métodos e sistemas diferentes para tentar se achegar a Deus. O cristianismo é a única religião que o seu Deus vem ao mundo morrer para levar o seu povo ao seu encontro. É isso que cremos, queridos, como cristãos, que o acesso está aberto. Esse tesouro, esse privilégio nos é oferecido gratuitamente. Não há nada que eu e você possamos fazer para dizer que nós temos méritos quanto a isso. Foi Cristo, quando bradou lá na cruz, teletestai, está pago, está consumado. O acesso nos foi dado. Isso quer dizer, queridos, que podemos ter acesso a Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, sem nenhum outro intermediário, só Cristo, mais nada, só Cristo. Há pessoas que procuram acessos a Deus. Em toda a história da igreja, nós podemos citar aqui números, pessoas que buscaram meios pela qual se aproximarem a Deus. Certa feita, inclusive, escutei o irmão Timóteo, em um dos seus sermões aqui na congregação, falar sobre a diferença de religião e evangelho. E eu achei muito interessante isso. Que a religião foi o meio pela qual o homem tentou se ligar a Deus. Inclusive, há controvérsias, mas no latim é possível você definir, né, o termo religar. O evangelho foi o meio pela qual Deus se ligou a nós, por meio de Cristo. Deus se ligou a nós. Nada nós poderíamos fazer para nos ligar a Deus. Estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Uma outra ilustração para retratar exatamente o que eu quero dizer é como se o próprio Deus, queridos, ele estivesse de braços abertos, abrindo as portas do seu palácio eterno, dizendo que está à disposição da sua igreja, da sua noiva, da sua eleita. Então, que nós possamos nos apropriar de tal privilégio, termos acesso a Deus por meio do que nós chamamos de meio de graça, a oração. É um meio de graça que só a igreja tem. Porque mais à frente vamos aprender, à luz da Bíblia, que é possível que qualquer pessoa sim pode orar, mas só quem de fato tem acesso a Deus é quem foi purificado pelo sangue de Jesus. É através do sangue de Cristo, é só quem recebeu o lavar purificador do sangue de Cristo que agora tem Jesus como seu Senhor e intermediador. E pode se achegar a Deus por tal meio de graça, o acesso a Deus. Ninguém mais, queridos, só Jesus.
Só Jesus. Ninguém mais pode nos elevar a Deus. Existem, como já foi dito, as religiões diversas, sistemas diversos. Pessoas que, por meio de prática de boas obras, acham que podem receber o favor de Deus, podem se achegar a Deus sem benquistas por Deus. O profeta Jeremias, se não falha a memória, afirma dizendo que as nossas melhores boas obras são consideradas como esterco de imundície. Afirma-se que essas melhores boas obras, que o leproso naquela ocasião, ele enrolava-se em um lençol. Após alguns dias, aquele lençol não servia para mais nada, estava podre, fétido. Era assim exatamente que seriam as nossas boas obras, nossas melhores boas obras. Pessoas que utilizam por meio de santos, que achegam-se a Deus. Não é possível. Só através de Cristo Jesus nós temos acesso a Deus. Só através de Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, nós de fato vamos ter acesso a Deus. Voltando ao texto que nós lemos, Efésios 2:18, a qual o apóstolo Paulo, novamente o citando, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, que eu também vou ler com os irmãos, que diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É exatamente esse Espírito, o Espírito de Deus, que, como nós falamos na introdução, que nessa missão tríplice da Trindade, é aquele que aplica essa salvação em nossas vidas. É o nosso selo e penhor. É Ele que testifica em nós que nós somos filhos, que recebemos este privilégio, temos agora acesso a Deus. E agora não há mais barreira alguma, não há mais inimizade alguma. O sangue de Cristo, Ele nos dá acesso ao Pai. E o Espírito de Deus testifica em nós. Inclusive, Ele está testificando em você esta noite. Ele está entre nós. Ele habita em nós. Ele usa as nossas miseráveis vidas para a glória de Deus. É Ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que tira a venda dos olhos daquele que está com os olhos tapados, com os olhos vendados, os ouvidos tapados e com o seu coração endurecido como uma rocha. É o Espírito de Deus. Poderíamos falar que há muitos filhos de Deus, muitos, vivendo como criaturas, como inimigos de Deus, em guerra com Deus. E cabe a nós, eu não canso de reforçar, a missão de nós resgatarmos, por meio da pregação do Evangelho, que para os que não creem é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. É esse Espírito que opera, que testifica. Depois de reforçarmos sobre tal privilégio, queridos, que recebemos o acesso a Deus, o meio pela qual gostaria de nós trabalharmos em algumas aplicações, pois, apesar de ser algo tão comum, peculiar da igreja, é muito comum, é um assunto normal de falar da igreja. Todo crente que é crente fala de oração, fala de orar, de campanha de oração, Quem gosta, de campanhas, pessoas que falam em reunir-se ou em sua casa, na igreja, enfim. Isso é uma atividade peculiar da igreja. Entretanto, queridos, como é que nós sabemos qual é o tipo de medidor que nós podemos saber que de fato a igreja ela está orando como deveria, como nós deveríamos estar orando? É justamente a frieza
que nos acompanha, o desânimo, a inconstância, é o abandono, as apostasias, pessoas abraçando doutrinas heréticas, pessoas desanimadas, vivendo como mendigos, sentados em um tesouro. É porque não tem se apropriado deste privilégio, não tem apropriado-se do acesso a Deus que nos foi oferecido por meio do sangue de Cristo. E dessa forma nós sabemos de que maneira a igreja está caminhando, se de fato a igreja está orando como deveria orar, se nós estamos orando como nós deveríamos orar. Seria relevante usar como exemplo, hoje inclusive em um devocional em casa falamos sobre isso, usei inclusive Jó, 42, versículo 5, que ele fala que ele apenas conhecia Deus de ouvir falar, mas naquele momento os olhos via Deus. Alguém que no primeiro capítulo você ler o próprio Deus dando testemunho, destacando qualidades destacáveis na vida de um homem de Deus. Quantos de nós teriam tais qualidades de Jó? Mas ele está afirmando que ele apenas conhecia Deus de ouvir falar. Ele apenas conhecia Deus superficialmente. É como você conhecer alguém, você definir, falar de alguém a outra pessoa porque você apenas ouviu falar dela, mas você de fato não tem intimidade, você não a conhece presencialmente. Você certamente não poderá falar de intimidade, de detalhes da vida daquela pessoa do dia a dia. E é o que Jó está falando. Ele apenas conhecia superficialmente a Deus. E depois daquelas provações terríveis que ele passou, ele está afirmando que agora os olhos dele contemplam a Deus. Ele fala de intimidade, de comunhão, de profundidade. Inclusive, vale ressaltar sobre a importância do sofrimento na vida cristã. O sofrimento tem como um dos propósitos na vida do cristão nos gerar em nós intimidade com Deus, comunhão, pois aqueles que de fato pertencem a Deus em meio à dor, certamente se aproximarão de Deus, certamente buscarão intimidade com Deus, recorrerão a Deus por meio da oração e da sua palavra. E de que maneira podemos conhecer a Deus se não for por meio da oração, se não for por meio da sua bendita palavra, se não for por meio da comunhão com os santos, da prática de boas obras, no servir. Dessa forma nós conhecemos a Deus e prosseguimos a conhecê-lo. Entretanto, nós temos negligenciado esse privilégio. Como já disse, é possível nós medirmos por meio da conduta da igreja. E é importante falarmos a nós que aqui estamos. Podemos falar assim do contexto geral da igreja, mas Deus ele está falando conosco esta noite sobre o ato de nós negligenciarmos tal privilégio que nos é oferecido. E tendo dito isso, queridos, a primeira aplicação a nós, para nós refletirmos, é que existem pessoas que elas acessam a Deus de maneira interesseira. Inclusive, no contexto do texto em Hebreus, ele vai ressaltar sobre a forma que nós temos que nos achegar a Deus, de maneira desinteressada. Não que nós não podemos, inclusive a Bíblia, ela nos exorta, nos conduz, nos instrui a levarmos diante de Deus as nossas necessidades. Mas, entretanto, queridos, quando nós amamos a Deus e o temos como deleite da nossa alma, temos como a nossa maior realização e encontramos nele delícias perpétuas, isso será secundário. Porque, independente de qualquer coisa, nós temos a necessidade de estar na sua presença. Então, é importante nós refletirmos essa noite, se nós temos entrado na presença de Deus barganhando, colocando ele contra a parede, como se ele tivesse obrigação de fazer aquilo que queremos,
como se orar fosse algo que, ao fazer para Ele, Ele estivesse me devendo algo. Então que nós possamos entrar na presença de Deus, não de maneira interesseira, não barganhando com Ele, mas que nós possamos entrar na sua presença de maneira desinteressada. E ainda que seja algo que talvez esteja incomum, mas é possível. É possível, tendo em vista o coração pecaminoso do homem, tendo em vista o coração incrédulo do homem. O autor vai dizer, inclusive ressaltando também na carta aos Hebreus, que quando nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que entrar crendo que Ele existe. Você tem que entrar com ousadia, crendo na existência do seu Deus, não duvidando em um só momento de sua existência, e que não só apenas Ele existe, em um terceiro tipo de acesso, crendo que Ele se importa com você, porque é possível você crer que é uma peculiaridade, porque senão não teria coerência alguma estarmos aqui diante de um culto como esse. Estamos cultuando a Deus, um Deus que nós acreditamos que existe. Entretanto, existem pessoas que acham que Deus não se importa com a minha vida, com as minhas particularidades, com as minhas dificuldades, com as minhas tribulações, com as minhas dores, com as minhas mazelas. No entanto, queridos, o nosso Deus, Ele se importa e mostrou isso quando deu aquilo que Ele tinha de mais precioso por amor a nós. Deu a nós, manifestou o seu amor em Cristo. Dessa forma, queridos, Ele se importa com você, das coisas mais singelas, as coisas mais importantes da sua vida. Ele preocupa-se e importa-se com você. E não tenha dúvida que Ele está cuidando de você. Ele está conduzindo a sua vida para cumprir os seus propósitos perfeitos. Eu estou agora atualmente lendo um livro que talvez alguns irmãos já conheçam, que é O Deus que Destrói Sonhos, que é Rodrigo Bibo, que fala exatamente sobre, em contraste com esse atual Deus, né, deste século, a qual muitas igrejas têm enaltecido a um Deus falso, um Deus a qual Ele tem que realizar os meus sonhos. E na verdade Ele deu o seu Filho para morrer em meu lugar, para realizar os meus sonhos. E o propósito de Cristo ter morrido na cruz foi exatamente me fazer feliz. Completamente o oposto da Bíblia, a qual nós temos como princípio que Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para exatamente nos tirar da condição que estávamos, em inimizade com Deus, completamente depravados, iníquos, caminhando a passos largos para a morte e para o inferno. E o autor vai ressaltar exatamente isso, que Deus Ele vai destruir, de certa forma, os nossos sonhos, para construir sonhos deles nas nossas vidas. E exatamente isso, nos conformar à imagem de Cristo, pois o céu, o lindo céu que nós almejamos, ele vai ser povoado exatamente por pessoas conformadas à imagem de Cristo. E o quinto acesso, queridos, que nós podemos citar aqui, o quarto acesso, é que nós precisamos ter acesso à presença de Deus sem culpa. Um pastor e autor, Paul Washer, ele faz uma citação que a frase mais terrível das Escrituras é que Deus é bom. E talvez seja um tanto incoerente, mas na verdade é isso mesmo. Fazendo um contraste conosco que somos maus, como que nós, sendo maus, teremos acesso diante de um Deus que é tão bom. No entanto, a Bíblia, ela nos traz a solução por meio do sangue de Jesus Cristo. Então é importante nós adentrarmos na presença de Deus sem culpa. Nós temos que resolver o problema do pecado. Nós temos que nos arrepender sinceramente dos nossos pecados, porque nós aprendemos que aquilo que nos afasta, que nos bloqueia, que cria uma barreira entre nós e Deus é o pecado. Então, com certeza, se nós estivermos com a nossa vida cheia de culpa, cheios de pecados,
não arrependidos, com certeza nós não teremos acesso a Deus. Esse acesso, ele será bloqueado pelo pecado. Então é importante nós sanarmos esse problema do pecado, para que nós possamos adentrar a presença de Deus, um Deus bom, e nós sendo maus, entretanto, tendo Cristo como nosso intermediador, como nosso representante perfeito, e de certa forma nós seremos aceitos por Deus, porque Ele é o nosso representante perfeito. E por fim, queridos, esse é aquele que nós, se você não ouviu nada do que foi dito essa noite, esse seria aquilo que todos nós estamos sujeitos. E se por um momento nós não nos atentarmos, não vigiarmos, certamente nós cairemos. É justamente a falta de tempo para termos. É importante ressaltar, queridos, que nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, que não importa a minha condição de pecador, Cristo sendo meu representante, agora eu posso adentrar com ousadia, com intrepidez a sua presença, tendo Ele como nosso intermediário. Então, com ousadia, nós adentramos em sua presença. E podemos adentrar também sem culpa alguma. No entanto, queridos, sabendo de tudo isso, há pessoas que não entram na presença de Deus, não apropriam-se desta dádiva, desse privilégio, desse tesouro, que é entrar na presença de Deus. Temos tempo para tudo, menos para Deus. Passamos o dia inteiro nos aproximando de outras coisas, nos aproximando da internet, do Facebook, do Instagram, de redes sociais, de amigos, dos inúmeros afazeres, e nós não nos aproximamos de Deus. E vivemos em dias turbulentos, difíceis, a qual nós estamos sendo bombardeados. Poderíamos falar do problema com crianças, né? Que o quão a internet tem sido maléfica para as crianças, mas não é só com as crianças, é conosco, é com a igreja do Senhor, que se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, até os eleitos nós seríamos enganados. Então, que nós possamos, queridos, nos apropriarmos, que nós possamos nos apropriarmos desse acesso, sairmos dessa vida ociosa, e é uma palavra aos irmãos ociosos, aos irmãos que deixam a sua Bíblia guardada, que não tem tempo para orar, e consequentemente, você, abdicando-se desses meios de graça, você não conseguirá triunfar. Talvez essa seja uma evidência, e só talvez seja uma evidência que você não é o eleito de Cristo, que talvez você de fato não tenha nascido de novo, não tenha sido regenerado pela graça, porque mesmo desanimados, mesmo bombardeados com as inúmeras dificuldades e turbulências da nossa vida, mas em meio à fraqueza, aqueles que são do Senhor, eles se levantarão, ainda que em algum momento fracassaram na fé, mas se levantarão em arrependimento e eles em Cristo seguirão em frente. Então vale ressaltar, queridos, que nós não podemos abrir mão, abdicar dos meios de graça, a saber, o acesso a Deus, a oração. Busque tempo, que isso seja prioridade para a sua vida, que você tenha prioridade em orar, em falar com Deus, que você saia do superficial, e você, como já foi, nós lemos agora há pouco, sobre a importância de nós conhecermos a Deus e prosseguirmos em conhecê-lo. Ele tem muito mais para nos oferecer. Enquanto alguns pseudos cristãos buscam em esse Deus com D minúsculo bênçãos para essa vida, o povo de Deus busca a glória de Deus, busca viver uma vida para a glória de Deus, busca uma vida a qual, como um escravo de Deus, como um arauto de Deus, buscando arrebatar vidas das mãos do diabo, vidas que estão a um passo, a um triz de passar uma eternidade no inferno. Cabe a nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto eleitos de Deus, a qual nós recebemos tal dádiva, olharmos para o pecador com compaixão, e em saber que o único meio pela qual nós receberemos poder de Deus para vencer o pecado, para vencer o mundo, o diabo e o nosso coração pecaminoso, e sermos instrumento de Deus com vida e poder, é por meio deste maravilhoso meio de graça, o acesso que nos foi conferido em Cristo Jesus, que nós possamos nos apropriar. Conclusão, queridos, o caminho ele está aberto.
Entremos por ele. Entremos por esse maravilhoso caminho, esse vivo e novo caminho que nos foi dado em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus nos concebeu tal dádiva. Apropria-se dele. Apropria-se dele. Se coloque de pé. Que nós possamos essa noite nos apropriar e falarmos com Deus. Colocarmos diante de Deus as nossas limitações, as nossas fraquezas. Se porventura, querido, você não tem orado com constância, ou a você que talvez nem tenha orado, talvez entra dia e sai dia você ignora Deus. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para falar ao teu coração por meio da sua palavra, e que você possa arrepender-se e se achegar a Deus. Ele está de braços abertos para você. Você tem um novo e vivo caminho no Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, possa falar ao seu coração. Oremos. Pai, nós queremos te render graças uma vez mais, Senhor. E nós adentramos na tua presença, Senhor, crendo que tu existes, que tu és galardoador daqueles que te buscam, Senhor. Pois importa que aqueles que se aproximem de ti, aproximem-se crendo, Senhor, que o Senhor existe, que o Senhor... E o ato de existir para nós, Senhor, é muito mais apenas de acreditar na tua existência, é o ato de crer, de viver uma vida pela fé, é o que o autor vai falar, viver pela fé, desistindo de si e rendendo-se completamente ao Senhor, Pai, apropriando-se desses privilégios que nos foi dado em Cristo, Senhor, a saber, a oração, Senhor. E aqui estamos fazendo, nos apropriando, entrando com intrepidez, com os corações purificados pelo sangue de Cristo, tendo Ele como nosso intermediador. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, despertar a tua igreja, tirar o teu filho, Senhor, da ociosidade, da apatia, Deus. Que possa conduzir a tua igreja a uma vida, Deus, de poder, de vida e poder. Uma vida na iluminação do teu Espírito Santo, como instrumento em tuas mãos, como arauto, Senhor, a qual, Senhor, antes de professarmos, de proclamarmos o Evangelho, as pessoas possam contemplar a nossa vida e ver Cristo, ainda que pecadores miseráveis, mas Cristo em nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe a todos que aqui estão, Senhor, que a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor com que muito nos amou, Senhor, possa ser algo que possamos nos apropriar dia após dia, Senhor, e possamos proclamarmos ao pecador não arrependido, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, derrama vida e poder sobre as nossas vidas, e que em tudo isso, Senhor, seja glorificado, de alguma forma nós possamos ser conformados à imagem do teu Filho Jesus, e que teu reino avance, Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Amém.